Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos desembargadores, auxiliares de justiça, nobres colegas aqui presentes. Trata-se de processo administrativo disciplinar, movido em face do magistrado Dr. Fernando Antônio de Lima, que foi instaurado a partir de uma representação realizada pela empresa telefônica, veiculando que o magistrado proferiria sentenças padronizadas com constantes condenações em relação à telefônica, tendo o magistrado manifestado na imprensa sobre este tema e, por consequência, haveria um aumento da propositura de ações em face a esta empresa. Excelências, quando da delimitação do objeto desta representação, na instauração do processo administrativo, constatou-se não existir qualquer impropriedade nas sentenças proferidas pelo magistrado, delimitando-se a apuração de uma infração disciplinar tão somente em relação ao objeto da entrevista concedida pelo magistrado. E no que toca, portanto, a essa delimitação conferida pela portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, nós temos que, em relação à primeira imputação de violação ao artigo 36, inciso 3 da LOMAN, nós entendemos que não há, no caso, manifestação de opinião sobre o processo pendente de julgamento, considerando, sobretudo, que não há veiculação de uma opinião do magistrado acerca de um processo específico, de um caso concreto ou até mesmo de uma parte específica. Não houve, portanto, na entrevista do magistrado, essa particularização acerca de uma parte ou acerca de um processo, entendendo a defesa, portanto, que não se deve permitir uma interpretação analógica e extensiva ao presente caso, em que se alega críticas a partes que possuem muitos processos, tanto no juizado quanto no Poder Judiciário Nacional como um todo. Em relação à segunda imputação, excelências, em relação ao artigo 13 do Código de Ética, referente à autopromoção do magistrado, nós gostaríamos de destacar que se trata de uma única entrevista concedida pelo magistrado em 2015, sendo que de 2015 até os dias atuais não há qualquer notícia de uma outra manifestação do magistrado acerca do objeto da entrevista concedida. O intuito dessa entrevista, conforme mencionado pelo magistrado, era desconferir transparência da atuação do Poder Judiciário na comarca de Jales, não existindo, portanto, ao nosso ver, uma busca injustificada e desmensurada por reconhecimento social, sobretudo por se tratar de uma única entrevista. Em relação aos artigos 8º, 9º e 39 do Código de Ética, referente à parcialidade do magistrado e ausência de decoro, a própria portaria de instauração refere-se que as sentenças são fundamentadas, expressando tão somente a convicção jurídica do magistrado, não existindo, portanto, impropriedade no teor da sentença proferida pelo Dr. Fernando. Cumpre destacar, excelências, quanto a este ponto, que nós colacionamos aos autos centenas de sentenças que o magistrado proferiu de improcedência quando a telefônica era parte demandada da ação. Além disto, há inúmeros casos que o magistrado de ofício reduziu multas combinatórias que chegavam a 300, 400 mil reais para 10 mil reais, frisa-se, em uma condução do magistrado de ofício. Além disso, também por impulso próprio, o magistrado realizou algumas operações na comarca de Jales, identificando algumas fraudes perpetradas por consumidores em ações movidas contra a telefônica, sendo que de ofício e de impulso próprio reuniu as partes desses processos, os respectivos advogados, assistentes técnicos, peritos, identificando, realizando uma inspeção in loco dos aparelhos, identificando-se, por consequência, que não havia a fraude alegada pelos consumidores, e nessa atuação zelosa do magistrado, identificou-se essas fraudes, revertendo, portanto, em benefício, em uma atividade extremamente regular do magistrado, em benefício a esta empresa telefônica. Gostaria de destacar também, em relação a essa questão referente à imputação da parcialidade do magistrado, o testemunho prestado pelo Dr. José Pedro, da comarca de Jales, apontando que se verifica na pessoa do magistrado, Dr. Fernando, em sua atribuição funcional, que decisões serenas, pautadas por um equilíbrio, não identificando qualquer tentativa de se beneficiar ou prejudicar determinada parte. E dessa forma, por estes pontos, em relação a esta imputação, nós não identificamos que haveria uma inequívoca predisposição do magistrado em conferir um tratamento mais rigoroso a esta parte que é demandada à telefônica. Em relação à última imputação, referente ao artigo 25 do Código de Ética, referente à falta de prudência do magistrado, cumpre destacar que o volume de ações existentes em face da telefônica e, consequentemente, um grande número de condenações, não se dá pela conduta do magistrado em ter concedido a entrevista.
Neste ponto, nós anexamos uma certidão emitida pelo PROCON, no qual se atesta em que há reclamações quase que diárias contra essa empresa telefônica. Não se está aqui, evidentemente, discutindo a qualidade do serviço, mas apenas demonstrando que o número de ações se deve exclusivamente à precariedade do serviço prestado por essa empresa na cidade de Jales. Os próprios magistrados que prestaram depoimento como testemunhas da comarca de Jales e do juizado especial, do colégio recursal, manifestaram também que identificam que o grande número de ações se deve em relação à precariedade na prestação de serviços, referindo-se inclusive a ocasiões em que se atrapalha o serviço forense pelas falhas que ocorrem em decorrência da atividade desta empresa. Portanto, nós não identificamos que há uma ligação direta entre a entrevista concedida e o aumento de demandas. Inclusive, neste documento fornecido pelo PROCON, também se constata que nenhum funcionário do PROCON que recebe a população e os consumidores teria ouvido de algum consumidor uma referência sobre essa entrevista concedida pelo magistrado. Portanto, existia, quando da instauração, uma suspeita de ligação dessa entrevista concedida com o magistrado com um aumento na propositura de demandas no juizado. Ocorre que, com esse elemento novo que surgiu da instrução processual, após, portanto, a primeira deliberação deste colegiado para instaurar o procedimento, salvo melhor juízo, demonstra que não há essa ligação, sobretudo pelos funcionários do PROCON alegarem que nunca ouviram qualquer consumidor mencionar a existência dessa entrevista, sendo que o próprio PROCON aduz expressamente que recomenda que se busque o juizado especial, tendo em vista que os problemas que lhes são levados não é resolvido administrativamente. Excelências, além da contestação em relação às imputações propriamente ditas, nós gostaríamos de destacar também que não identificamos na conduta do magistrado o elemento subjetivo indispensável para a condenação, para a sanção disciplinar acerca do dolo da conduta do magistrado. A concessão da entrevista e o seu teor é um fato incontroverso existente nos autos. No entanto, nós entendemos, salvo melhor juízo de Vossas Excelências, que é preciso analisar o elemento subjetivo, qual seria a intenção, o ânimo do magistrado na concessão dessa entrevista. E sobre este fato em específico, a instrução processual e os depoimentos que foram colhidos, salvo melhor juízo, infirmam a presença deste elemento na conduta do magistrado. O próprio magistrado, em seu depoimento, entende que se equivocou com alguns termos levados na entrevista, que não era essa a conotação, a intenção, que a intenção era meramente de transparência, de se conferir publicidade da atuação do Poder Judiciário na comarca de Jales, fazendo referência aos valores que foram levantados pelo juizado, de processos já transitados em julgados, sem indicar, portanto, uma parte, haja vista que seria, portanto, uma menção a todas as partes que litigam no juizado especial. Além disso, também vale repisar que tratou de uma única entrevista, não existindo uma conduta reiterada do magistrado nesse sentido. O próprio magistrado, no depoimento, também aduz que a própria instauração do processo administrativo já levou um aprendizado, como se deve se portar, as palavras que devem colocar na relação zelosa que deve ter com a imprensa, as interpretações que podem surgir sobre esta conduta. E por este enredo probatório que foi produzido na instrução processual, sobreveio o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência das imputações, notadamente por não identificar a presença do elemento subjetivo de dolo na conduta do magistrado. Inclusive, as testemunhas também, os magistrados que foram ouvidos na instrução processual, afirmaram que o magistrado possui uma postura serena, equânime entre as partes, não identificando na conduta, na atribuição funcional do magistrado, esta predisposição em dar tratamento mais rigoroso ou mais benéfico a qualquer uma das partes. Por fim, Excelências, gostaria de fazer uma breve consideração acerca da pessoa do Dr. Fernando Antônio de Lima. Em depoimento prestado pelo Dr. José Pedro, magistrado da comarca de Jales, que está há 27 anos na comarca, referiu-se ao Dr. Fernando como um magistrado zeloso em sua atuação, preocupado com a imagem do Poder Judiciário. Inclusive, o magistrado refere-se ao Dr. Fernando como um dos responsáveis pela boa imagem que o Judiciário goza na comarca de Jales. O magistrado desempenha sua função com extremo afinco, uma qualidade, celeridade, seriedade. Estas constatações são identificadas também pela Corregedoria-Geral de Justiça, que, em visitas à comarca, identificou a excelência de seu desempenho funcional, premiando inclusive com selos de ouro de eficiência,
E também as autoridades locais, nós anexamos algumas declarações, nos revelam também essa postura do magistrado como um magistrado íntegro, sério e ético. Juntamos declarações da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual e Federal, da OAB, todos nesse sentido, que no nosso entender também afastaria esse elemento subjetivo de dolo na conduta do magistrado. Portanto, excelências, diante dessas considerações, nós requeremos a improcedência das imputações ao magistrado com a sua absolvição. Obrigado, excelência. Cumprimento o eminente advogado, doutor Maziero, convido a sentar-se pela sustentação muito bem feita. E